Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos alegres de estarmos aqui nessa noite, em podermos cultuar a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do nosso pastor Edmundo do Alibe, que é o pastor dirigente da Igreja Matriz, por essa rica oportunidade que nós temos de ministrarmos a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus, se você puder, abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso 10, a Bíblia vai trazer algo interessante, para que nós possamos meditar nessa noite, juntos. A Bíblia diz assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nós orávamos a Deus, pedíamos uma palavra para ministrar a vida dos irmãos, e Deus, o Espírito Santo do Senhor Jesus, nos levou a esse texto, e nesses dias pelos quais nós estamos enfrentando, a vida desse homem chamado Jabes, ela traz alguns princípios, alguns valores que vão nortear as nossas vidas. Obviamente que a história de Jabes, aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, ele não aparece aqui de uma maneira triunfal, como aparece Moisés, como aparece Elias, como aparece Abraão. A história desse homem chamado Jabes, ela está intrínseca aqui dentro do capítulo 4, onde o escritor do livro das Crônicas, ele cita 44 nomes, até chegar no nome de Jabes. E desses 44 nomes pelos quais ele cita, ele está falando da genealogia da tribo de Judá, porque se você pegar do primeiro capítulo do livro de 1 Crônicas até o capítulo 9, ele trata basicamente da genealogia das tribos de Israel. Mas aqui especificamente no capítulo 4 ele está tratando da descendência ou da genealogia da tribo de Judá. E após citar 44 nomes, o escritor chega ao nome desse homem chamado Jabes. E quando chega no nome de Jabes, parece que alguma coisa começa a mudar, parece que alguma coisa começa a melhorar alguma situação, porque ele não apenas cita ali simplesmente a genealogia, mas ele olha de uma maneira especial e vai citar alguma coisa sobre a vida desse homem, alguma coisa que mudou a vida de Jabes, que pode mudar a minha, que pode mudar a sua, alguma coisa que transformou a vida de Jabes, a ponto dele ser citado no livro de 1 Crônicas, e ele ter algo especial para ensinar para as nossas vidas. Pastor, mas o que é que tinha na vida de Jabes que pode ensinar a minha vida, que pode ensinar a sua vida nessa noite, nesse período difícil pelos quais nós estamos atravessando? Chama-se oração, chama-se intimidade com Deus, porque de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos, a maneira mais fácil, ou pelo menos a única maneira de aproximarmos os céus da terra, é quando temos intimidade com Deus, é quando nos aproximamos dele em oração, quando dobramos nossos joelhos e reconhecemos a grandeza de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nesses tempos que nós estamos atravessando, a solução para o coronavírus, ele não virá da OMS, a solução para o coronavírus não virá do governo Bolsonaro, da prefeita Cíntia Ribeiro, do governador Mauro Carlesse, não. Todas as autoridades constituídas por Deus estão sendo direcionadas para acontecer, para ter o direcionamento político e econômico necessário para a nossa nação. Mas a solução para o coronavírus, a solução para as nossas vidas, a solução para as pessoas que ainda não encontraram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, chama-se ter intimidade com Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, porque quando nós oramos, nós conseguimos nos elevarmos o nosso espírito a Deus, e Deus começa a trabalhar em nossas vidas de uma maneira diferente. Eu acho tão interessante a questão da oração, porque se nós olhássemos o Novo Testamento de todas as maneiras, e olhando a vida de Jesus,
nós observamos de maneira clara e objetiva que Jesus nos ensinou a pregar, mas Jesus não nos ensinou um modelo de pregação. É tão interessante que as doutrinas bíblicas, todos esses conceitos teológicos de exegese, de hermenêutica, de soteriologia, de todas as doutrinas de cristologia, de ramatiologia, se nós fôssemos investigar no Novo Testamento, as palavras de Jesus são palavras que continham essas doutrinas, mas Jesus não se preocupou em nos cuidar especificamente em pregar e nos ensinar um modelo de pregação. Pastor, por que Jesus não nos ensinou um modelo de pregação? Porque a maior pregação que nós podemos fazer não é pegar os microfones da igreja, subir nos púlpitos, não. A maior pregação que nós podemos fazer não é subir nos palcos e pregar para 10 mil pessoas, não. A maior pregação que nós podemos fazer, eu e você como cristão, como aqueles que anunciam as boas novas, é o nosso próprio testemunho. A maior pregação que nós anunciamos é a maneira pela qual Jesus Cristo trabalha nas nossas vidas. Alguém disse uma frase, algumas pessoas dizem que foi São Francisco, mas não há evidências para isso. E ele diz da seguinte maneira: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. A pregação não necessariamente passa por púlpito, passa por microfone. A pregação passa pelo estilo de vida. E para que você tenha condições de pregar e de anunciar as boas novas, é necessário que nós tenhamos intimidade com esse Deus. Então eu entendo que Jesus nos mandou em Atos capítulo 1, e verso 8, ele diz: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Judeia e em Samaria. Para ser testemunha é necessário que você veja alguma coisa, que você participe de alguma coisa. Jesus disse aos discípulos: ser-me-eis minhas testemunhas. As testemunhas elas pregam, as testemunhas eles anunciam. Jesus nos mandou pregar, Jesus nos mandou anunciar as boas novas, mas Jesus não disse para nós um modelo de pregação. Olha, você tem que começar pela hermenêutica, você tem que começar pela exegese, você tem... Não, porque a maior pregação que nós fazemos é a espontaneidade das nossas vidas, é aquilo que Jesus fez dentro de mim, aquilo que Jesus fez dentro de você. Essa é a maior pregação que nós podemos fazer. Se nós observarmos ainda Mateus capítulo 28, verso 19, o próprio Jesus, depois que ele já foi morto, ressuscitado, ele está com os discípulos e ele diz, no versículo, da perícope da grande comissão, onde Jesus diz em Mateus 28 e 19, ide, ensinai e pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16 e verso 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus nos ordena essa pregação, a pregação do evangelho, anunciar as boas novas. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4 e verso 2, Paulo diz a Timóteo: ei Timóteo, pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Eu quero te dizer nessa noite que nós estamos em período difícil, mas isso não nos impede de pregarmos a palavra, isso não nos impede de anunciarmos as boas novas àqueles que necessitam ouvir desse Cristo maravilhoso. Mas Jesus não nos deu um modelo de pregação, porque a maior pregação que nós podemos fazer é o meu testemunho e é o seu testemunho. Jesus então não nos deu também um modelo de louvor ou de adoração, assim como ele não nos deu um modelo de pregação. Se você for entender essa palavra adoração, a adoração é o culto que se rende a Deus. Muitas pessoas confundem adoração com louvor, e não necessariamente louvor é adoração. O louvor ele pode ser uma adoração, mas a adoração ela não é necessariamente um louvor. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque o próprio Jesus em João capítulo 4, verso 23, ele diz que está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está procurando pessoas nesses tempos difíceis que estão dispostas a verdadeiramente adorar a Ele em todos os momentos, porque adorar a Jesus nos momentos bons da vida é fácil. Agora, adorar a Jesus verdadeiramente nos momentos difíceis, somente os verdadeiros adoradores. Pastor, mas como que eu adoro a Ele em espírito e em verdade? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de retidão a Ele, abdicando do pecado, abdicando das coisas mundanas. A maior adoração que nós fazemos a Deus é vivermos em santidade a Ele. Se você for ver o que o salmista diz no Salmo 103, ele já estava falando de adoração quando ele diz: bendiz a minha alma, ó teu santo nome, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Tudo que há na minha vida, tudo que há na sua vida é para adorar e glorificar a esse Deus poderoso. Isso é adoração. Adoração é o modelo pelo qual
eu e você temos condições de bendizermos esse Deus maravilhoso. Mas é interessante, eu volto a frisar, Jesus não nos deu um modelo de adoração. Jesus não disse que para adorarmos a Ele, teremos que tocar as notas musicais, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, não. Jesus não disse qual seria o tom, mas Jesus disse que nós teríamos que adorar a Ele em espírito e em verdade. E aí, quando eu lembro da vida de Jabes, Jabes ele não pregou, talvez Jabes não adorou naquele exato momento, mas Jabes fez alguma coisa que mudou a vida dele, orou ao Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo de oração, eu entendo que a oração ela pode mudar as nossas vidas, porque ela tanto pode mudar que Jesus não simplesmente orou, mas Jesus nos deu um modelo de oração. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 13, Jesus nos deu um modelo de oração. Jesus passou 40 dias em oração e em jejum. Jesus orava, mas ele não simplesmente orava, mas ele achou tão importante o processo da oração, que ele disse aos seus discípulos a maneira de orar. Olha, não ore como os fariseus, não ore querendo vanglória. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. E Jesus então, a partir do verso 9, ele nos dá um modelo de oração. Quando eu entro para dentro do meu quarto, quando eu não uso de vãs repetições, eu estou seguindo o modelo de Jesus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós não podemos subestimar uma igreja que ora. Nós não podemos subestimar um crente que ora. Está difícil, vai orar. As condições não são favoráveis, vai orar. Você não consegue a solução para a sua vida. A solução chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e nós buscamos isso através de uma vida de oração. Nós não estamos aqui para pregar aquilo que não queremos. Nós queremos anunciar a você esse Jesus maravilhoso, mas é um Jesus que gera intimidade para as nossas vidas, e essa intimidade ela só é gerada a partir da oração. Na Bíblia Sagrada está cheio de exemplo de homens e mulheres de Deus que oraram, e através das suas vidas os milagres aconteceram. Eu poderia citar para você Atos capítulo 12, Pedro está preso na prisão. Quando você lê Atos capítulo 12, você entende, enquanto Pedro está preso, a igreja fazia contínua oração lá fora, mas de repente, alguma coisa começa a abrir os portões, e Pedro começa a sair. Sabe por quê? Porque tinha alguém orando, porque tinha alguém clamando. Quando alguém está orando, algo diferente começa a acontecer nas nossas vidas. Quando tem alguém que dobra os seus joelhos e reconhece a soberania e a grandeza de Deus, os milagres começam a acontecer nas nossas vidas. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 16, com a vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas está preso, está prestes a morrer, porque provavelmente seriam executados, mas de uma maneira, de repente, eles começam a orar à meia-noite. A meia-noite fala de dificuldade, a meia-noite fala de escuridão, a meia-noite fala de solidão, mas a Bíblia diz que de repente aconteceu um terremoto, e a oração daqueles homens faz um efeito de tal maneira que eles são libertos daquela prisão. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não subestime um crente que ora, não subestime uma igreja que ora. Eu sonho de ver as igrejas pelas madrugadas, orando, clamando a Deus por essa sociedade, clamando pelas pessoas que ainda não servem a esse Deus. Nós precisamos de muitas coisas, mas talvez a principal dela voltarmos ao princípio da oração, voltarmos ao princípio da submissão ao Deus poderoso, porque através disso nós seremos alcançados pelos milagres, como Pedro foi, como Paulo foi, e como foi a vida de Jabes. Pastor, mas por que Jabes foi alcançado pela oração? Se você for ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, você vai entender que Jabes, no hebraico, significa dor. A história de Jabes, ela não começa de uma maneira gloriosa, ela significa dor. A mãe de Jabes coloca esse nome porque gerou dor. Jabes tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Jabes tinha tudo para ser uma pessoa que não aproximasse desse Deus poderoso. Ele tinha tudo para ser mais um na história, mas ele resolveu ter uma atitude diferente. Pessoas que querem coisas diferentes nas suas vidas precisam fazer alguma coisa diferente para Deus. Pessoas que buscam milagre nas suas vidas, elas precisam verdadeiramente dedicar-se a ter a intimidade com Deus através de uma vida de oração. Não há nenhuma outra informação na Bíblia sobre Jabes. Nós até ouvimos falar da terra de Jabes de Gileade, mas é uma outra história. E então essa palavra dor, essa palavra dificuldade, ela começa a brotar na vida de Jabes. E Jabes começa a ter uma atitude diferente. E através dessa atitude diferente, ele faz uma atitude que eu quero aqui falar para você sobre 4 tópicos, ou pelo menos 4 maneiras que Jabes ora e a sua vida é transformada. A primeira delas, se você pegar aí na sua casa, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 10, a Bíblia vai dizer o seguinte:
Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Sabe o que é abençoares muitíssimo? Nós hoje não valorizamos mais o significado da palavra bênção. Jabes estava falando: olha Deus, a minha situação é uma situação de dor, a minha situação é uma situação difícil, uma situação que não tem solução para a minha vida. Eu sou de uma família pequena, não tenho condições, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero uma bênção, mas eu quero uma bênção muitíssima, Deus, porque eu quero crescer diante de Ti. Nós popularizamos esse sentido de bênção. Quando nós falamos Deus te abençoe, muitas das vezes nós nem valorizamos isso. Quando o pai fala ao filho, Deus te abençoe meu filho, muitas das vezes os filhos nem valorizam essa expressão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, essa bênção de Deus, ela não é simplesmente um bom dia, boa tarde, boa noite, não. A bênção de Deus é a maneira de Deus materializar o impossível na vida do ser humano. Eu vou pedir para você: a bênção de Deus é a maneira de materializar o impossível na vida do ser humano. Se trocássemos em miúdos, nós poderíamos entender melhor a palavra bênção de Deus mais como um milagre, porque nós acreditamos no milagre, mas não estamos mais acreditando na bênção. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 36, 26, eu vejo Jacó falando com o anjo: olha, o anjo, eu lutei contigo a noite inteira, mas eu só te largo quando tu me abençoares. Eu só te largo quando o Senhor derramar a tua bênção. É isso que Jabes faz, porque quem busca a Deus de forma sincera pela bênção, a sua vida será marcada por milagres. Nesse dia que nós estamos atravessando, nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos atravessando, a melhor maneira que nós temos de materializar a milagre, a bênção de Deus nas nossas vidas, chama-se bênção de Deus. É bom você ter a bênção do seu pastor, é bênção você ter a bênção do seu pai, da sua mãe, é ótimo, é excelente. Mas melhor ainda é você ter a bênção do Deus Todo-Poderoso. Melhor ainda é quando nós clamamos a bênção para que ela se materialize nas nossas vidas. Pastor, qual é a solução para o coronavírus? Não sei. Pastor, quando é que vai sair a vacina para o coronavírus? Não sei. Pastor, o que vai ser? Como vai ser ali para que as pessoas, a situação econômica das pessoas com o período do coronavírus? Eu não sei te dar essa resposta, mas uma coisa eu sei te dizer: se nós clamarmos pela bênção de Deus, Ele vai materializar nas nossas vidas de uma tal maneira como materializou na vida de Jabes, e aquilo que se transformou em dor vai se transformar num milagre para a sua vida. O que nós precisamos entender, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, nos ensinando o modelo de oração, é entender que na vida de Jabes foi de igual maneira, e ele clama por uma bênção, e é isso que eu e você precisamos nessa noite. Nós precisamos da bênção do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos clamar a esse Deus, para que através da oração, nós possamos mudar o nosso futuro. E aí Jabes continua a sua oração, onde ele diz no verso 10: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos amplificares. Quando ele diz e os meus termos amplificares, em outra versão vai dizer: quando o Senhor alargar a minha tenda. Na realidade, Jabes está pedindo mais intimidade com Deus. Quando nós clamamos por alargar as tendas, nós não estamos clamando por bênçãos financeiras. Quando nós estamos clamando por amplificar os nossos termos, nós não estamos pedindo para ter o nosso nome cantado aos quatro ventos do mundo como uma pessoa importante, não. Quando nós estamos falando em amplificar os nossos termos, nós estamos pedindo para que a bênção de Deus se materialize na nossa vida de uma tal maneira que eu seja tão submisso a Ele que eu consiga obedecer aos seus valores e aos seus princípios. É isso que nós precisamos entender e viver nessa noite. Nós precisamos da bênção de Deus. Pastor, mas para que nós precisamos da bênção de Deus? Para sermos ricos? Não. Nós precisamos da bênção de Deus para quê, pastor? Para sermos obedientes a Ele, obedientes à sua palavra, obedientes aos princípios que Ele tem para a nossa vida. Foi Jesus quem nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Pai, nos ensina a vivermos uma vida mais próxima ao Senhor, nos ensina a amplificarmos os nossos termos, nos ensina a amplificarmos o nosso ministério, nos ensina cada dia mais a termos mais e mais vontade de lermos a Bíblia Sagrada, nos ensina a termos mais e mais vontade de levantarmos pelas madrugadas para orarmos e clamarmos ao Senhor. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais de Deus, nós precisamos amplificar os nossos ministérios.
Tem crente que serve ao Senhor Jesus Cristo tem 20 anos, 30 anos, e ele não sai do mesmo lugar. O seu ministério não avança, a sua tenda não se avança, os seus termos não se amplificam. Mas sabe por que não tem sido amplificado o seu ministério? Porque está faltando o princípio básico da oração, está faltando o modelo pelo qual Jesus nos ensinou a vivermos, que Jabe utilizou para sair do seu momento de dor. E aí ele segue, onde ele diz: se a tua mão for comigo, se tu me abençoares. E aí ele vai dizer: e se tua mão for comigo. Olha o que esse homem está dizendo no verso 10. Primeiro ele clama a Deus por uma bênção. Segundo, ele pede para amplificar o seu ministério, para amplificar os seus termos. E terceiro, ele pede para que a mão de Deus não saia da vida dele. Eu aprendo com isso que não adianta crescermos em Cristo se a mão de Deus sair das nossas vidas. Há vários exemplos na Bíblia de homens que cresceram, mas que a mão de Deus não foi com eles por causa dos princípios ou dos valores que eles executaram. Saul é um exemplo claro disso. Homens e mulheres que tinham tudo para ter os seus termos amplificados, mas esqueceram de clamar pela sua bênção. Eles cresceram de clamar para que a mão de Deus fosse para cada um deles. Não adianta pedirmos um ministério amplo, achando que vamos ser bem-sucedidos, mas que o meu nome e o seu nome será exaltado. Mas se a mão de Deus não for conosco, nós não servimos para nada. Nós não temos condições de caminharmos sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Se você está vivo nessa noite, é porque Jesus ainda tem um propósito sobre a tua vida, e algo de Deus ainda está para acontecer sobre a tua família, e a mão de Deus te alcança nessa noite, como alcançou a vida de Jabes, como ele teve a sua vida transformada. Eu profetizo que pessoas vão ter as suas vidas transformadas nessa noite. E aí Jabes segue. Primeiro ele clama por uma bênção. Segundo, ele vai clamar pedindo que Deus amplifique os seus termos. Terceiro, ele pede que a mão de Deus seja com ele. E ele termina a sua oração, assim como Jesus terminou a oração modelo da oração do Pai Nosso. E ele diz o seguinte no verso 10: e fizeres que do mal não seja aflito. Jesus termina a oração do Pai Nosso semelhantemente ao que Jabes termina a sua oração: e livrai-nos do mal, amém. Sabe, essa parte final da oração de Jabes, ele está fazendo um pedido a Deus, dizendo: Deus, não me deixe entrar sozinho nessa briga. Ou melhor, é melhor o Senhor nem deixar eu entrar nessa briga, porque se eu entrar nessa briga eu vou cair. Se eu entrar nessa briga contra o mal, eu vou perecer, porque eu sou falho, eu sou pecador. Se eu entrar nessa briga contra o mal, eu não vou conseguir romper a aurora. Faz o seguinte, Deus, tenha misericórdia da minha vida, me livra do mal, guerreia por mim, Deus. Meu amado e querido irmão, você que me ouve nessa noite, não queira entrar na briga com o mal. Clame a Deus para que Ele possa te livrar desse mal. Clame a Ele para que Ele possa lutar por você. Ele é o leão da tribo de Judá. Pastor, mas está tão difícil, parece que eu vou ser mandado embora do emprego, parece que lá vai demitir todo mundo. Não, eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te livrar desse mal, que a mão de Deus vai te alcançar, e você vai conseguir se sustentar, você e a sua família, todos os dias da sua vida. Pastor, mas eu não sei o que vai acontecer. Você não precisa saber o que vai acontecer, você precisa saber apenas em quem confiar: Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Sabe, a oração de Jabes, ela é tão eficaz na vida do crente, nesses dias que nós estamos passando, porque a própria Bíblia vai dizer: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sabe por que eu estou pregando sobre isso nessa noite? Porque eu não acredito em coincidência. Hoje é 26 de abril de 2020.
há exatamente 6 anos atrás, dia 29 de abril, agora quarta-feira, faz 6 anos que eu passei pela experiência mais difícil da minha vida. Eu vou resumir por causa do tempo. Minha filha nasceu, linda, perfeita, foi para casa, mas dentro de poucos dias, eu estava no serviço e minha esposa me liga: João Paulo, corre para casa que Mariana não está bem. E eu peguei Mariana, levei para o hospital, e Mariana começou ali a dar uma crise de atelectasia, já era uma pneumonia avançada. Mariana tinha 20 dias de vida. E Mariana dentro do hospital, e eu naquela porta que cerca do lado de fora, que o médico pediu para sair, tinha 16 médicos e enfermeiras em cima da minha filha. E eu vi quando aqueles aparelhos, eles pararam de bater e ficaram só no tut, quando retornou. E eu olhei naquela hora, eu falei: eu perdi minha filha. Eu perdi a minha filha faleceu. E eu estava no meio do hospital, no meio daquele corredor. E a minha vida naquele momento era exatamente como a vida de Jabes, uma vida de dor. E eu lembro que eu orei no meio daquele hospital e pedi a Deus: Deus, tenha misericórdia da minha filha, devolva o fôlego de vida para minha filha, Deus. E de uma maneira sobrenatural aquela criança volta. E aquela criança é levada para um leito de UTI neonatal. Eu vou resumir a história porque a história é longa. Mariana fica 16 dias internada dentro de um leito de UTI. Todos os dias eu visitava Mariana no final da tarde, até que um dia, onde eu entrei dentro da UTI no final do dia, e o médico disse para mim e para minha esposa: hoje eu não fui no banheiro para poder assinar o atestado de óbito da sua filha. Eu não sei aonde eu consegui forças. Eu olhei no olho do médico e disse a ele: o senhor vai assinar atestado de óbito de outra pessoa, da minha filha não. Porque Deus me deu essa criança e através da vida dela muitas pessoas serão edificadas em Cristo. Eu saí daquele hospital que só eu e minha esposa sabem como nós saímos. E eu fui para casa. Meu cunhado veio orar com a gente. E nós começamos a orar essa oração de Jabes. Sabe aquela oração que você ora pedindo e clamando a Deus, e tendo certeza que Deus vai te atender, mas que dentro de você tem uma dor tremenda, a dor de saber que a minha filha estava no UTI, que ela poderia morrer a qualquer momento. Eu pedi ao evangelista Mon Robson que colocasse a foto da minha filha. Aí ela está com 20 dias de vida, dentro de um leito de UTI, e essa é minha filha hoje. Eu estava na área da minha casa, eu não sei que horas era, da manhã, da madrugada, eu sei que já era muito tarde. Minha filha tinha 20 dias de vida, nessa história que eu estou contando. E eu saí para o fundo da minha casa, pastor de Muta. E lá eu peguei na vigota da casa, olhei para o céu, falei: Deus, eu preciso entender e compreender o valor de uma oração, Deus. Visita minha filha naquela UTI para provar para aqueles médicos que o Senhor existe, Deus. Deus, visita minha filha. E quando eu olho para trás, a minha filha, numa visão, mas uma visão muito real, ela está sentada em uma cadeirinha de criança comer, e ela olha para mim, estende os bracinhos, toda suja de comida, e ela dá os bracinhos para mim e me chama: papá, papá, papá. Aquela hora eu vi os céus abertos, eu vi o que é um crente, que a oração de um crente pode muito em seus efeitos. Eu voltei para dentro de casa e chamei minha esposa e falei: vamos dormir, vamos tomar banho e dormir, porque Deus acabou de entrar naquela UTI, Deus acabou de fazer um milagre. A minha esposa falou: ficou doida? Eu falei: fiquei doido não, eu sirvo a um Deus poderoso, não um Deus que muda a história, não um Deus que faz o impossível. A minha filha tinha dado 2 crises dentro da UTI, ninguém mais dava esperança nenhuma para ela. Mas o médico que em um dia anterior disse que estava esperando para assinar o atestado de óbito, quando a gente chega no UTI no outro dia, o mesmo médico nos chama e fala: eu não sei o que aconteceu aqui nessa UTI,
Mas essa criança que ontem estava para morrer, agora ela já foi ganhar alta da UTI, já foi parar no quarto. E se eu não estiver enganado, mais um dia depois já estava em casa para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Ei, eu estou te contando essa história, estou te mostrando essa imagem dessa criança, porque essa criança é um milagre que esteve morta por 2 vezes, mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, intercedeu na vida da minha vida e na vida da minha esposa. Eu estou te dizendo que Jesus, Ele não nos ensinou um modelo de pregação, Jesus não nos ensinou um modelo de adoração, não. Pregar é importante, adorar é importante, mas não subestime uma igreja que ora, não subestime um crente que ora, porque quando o crente ora, o céu se move, a bênção de Deus alcança a sua vida, como alcançou a vida de Jabes, e as pessoas são alcançadas pelo milagre de Deus. E a Bíblia diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Eu disse a você que primeiro precisa clamar pela bênção. Foi o que Jabes fez, foi o que eu fiz na madrugada. Ano de 2014, no último dia do ano, 31 de dezembro, meu telefone toca e é o nosso pastor presidente. Irmão João Paulo, só pode dar um pulo aqui na minha casa? E desde aquele dia que eu fui na casa do nosso pastor presidente, ele me convidou para estar pastoreando, para estar anunciando as boas novas. E eu lembro de uma pergunta que ele me fez: o senhor não vai perguntar à sua esposa? Eu falei: não, Jesus, não precisa, seu presidente, porque eu clamei por uma bênção, e Deus está alargando os meus termos, amplificando os meus termos, porque Deus está querendo mais algo, alguma coisa em mim. Eu queria convidar você a você entender, e aqui eu encerro, Provérbios capítulo 8, verso 17. A Bíblia vai dizer o seguinte: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Que você estude muita teologia, que você cresça na graça e no conhecimento, como Paulo falou. Que você não insista de não pregar a palavra, pregue em tempo e fora de tempo, como Paulo falou a Timóteo. Que você adore a Deus em espírito e verdade, mas que você ame adorar a Deus pelas madrugadas. Que você ame viver uma vida de oração. Que você tenha como princípio de vida a buscar a Deus, a diminuir a distância dos céus à terra, através de um joelho que se dobre, através de um crente que ora. Não subestime uma igreja que ora, não subestime um crente que ora. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.